Olá a todos e sejam bem-vindos a este tutorial. Hoje pretendemos demonstrar a modelagem de um sobrado passo a passo, utilizando o ArcStation, um software profissional desenvolvido no Brasil para a criação de projetos arquitetônicos. Se você ainda não conhece, acesse www.arcstation.com para saber mais e baixar a versão de avaliação. Vamos iniciar o projeto pelo contorno do terreno. Na aba Desenho, clicamos sobre o ícone Retângulo. O sistema pede para que você indique o primeiro canto do retângulo. Pode indicar qualquer canto do projeto. Como segundo ponto, nós vamos indicar uma coordenada relativa cartesiana que dará as dimensões do terreno. Então, iniciamos com arroba 750,2500. Isso vai formar um terreno 7,5 por 25. Para arrastar o desenho, para movimentar a posição do desenho, mantenha a roda do mouse pressionada e movimente o cursor do mouse para a posição desejada. Para afastar o desenho ou diminuir o nível de zoom, gire a roda do mouse para trás. E para aumentar o nível de zoom, gire a roda do mouse para frente. Agora, com o contorno do terreno pronto, podemos passar para a aba Paredes para desenhar os muros. Então, clicamos sobre o comando Paredes e verificamos aqui que não temos nenhum estilo de parede aberto no projeto. Então, vamos clicar em Abrir componentes de arquivo. Aqui vai aparecer a biblioteca do ArcStation com todos os tipos de parede que você poderá usar. Temos essas coleções aqui com Cobogoss, peles de vidro e revestimentos 3D. Vamos iniciar com essa parede de alvenaria de blocos cerâmicos. Dou 2 cliques em cima, a biblioteca é carregada e eu posso agora escolher o tipo, se é 12 centímetros, 17 ou 22. Eu vou colocar uma parede com espessura de 17 centímetros. Eu quero desenhar essas paredes para o lado de dentro do terreno. Então eu vou mudar a opção centro aqui, que é de fábrica, para a opção à esquerda. Quando eu aproximo o mouse de algum elemento do projeto, o ArcStation passa a capturar esse assistente que a gente chama de alinhamento por objetos. Ele pode ser ativado ou desativado clicando em cima da barra de estado. Ou você pode utilizar o atalho F3. Então, clicando sobre o ponto capturado ali, vou passar a dar início ao contorno aqui do terreno. Clico os demais pontos, E quando chegar no último ponto, eu posso usar esse comando aqui, essa opção fechar. Então, digito só F, espaço, ele me fecha o terreno. Passamos agora, então, para o desenho das paredes internas do sobrado. As paredes que são efetivamente da edificação. Vamos fazer isso tirando uma paralela deste muro frontal. Então, você clica sobre este muro e mantém o mouse pressionado. Arrasta para o lado até que apareça uma parede vinculada ao cursor do mouse. Quando isso acontecer, você pode soltar o botão do mouse e entrar com uma distância da paralela pelo teclado, ou, se você tiver habilidade, pode fazer visualmente, até atingir a distância correta. Aqui eu quero 6 metros. Eu vou clicar confirmar. Dando sequência nesse mesmo comando, eu vou criar mais uma paralela de 4,80 e outra de 5,20. Nessa região aqui eu pretendo criar uma garagem e nessa região aqui uma cozinha com lavanderia. O ArcStation ele faz o ajuste das paredes quando elas têm um encontro em ponto final. Essas duas paredes se encontram em ponto final, então ele fez o ajuste. Essas paredes aqui, ele não fez o ajuste ainda, porque elas não estão se encontrando em pontos finais. Note que essa parede ela vai terminar lá em cima. Para que esse ajuste ocorra, nós temos um comando que vai dividir essas paredes em suas intersecções, nos pontos de cruzamento. Esse comando chama-se ajustar paredes. Você clica nesse ícone ou pressiona o botão de atalho F2. Então, vou clicar, automaticamente ele vai quebrar essas paredes aqui em mais pedaços, e vai permitir que o ajuste seja feito. Eu vou dar sequência à criação do projeto, criando uma paralela de 3,50 para definir um espaço para a garagem. Note que quando você seleciona uma parede, acendem esses quadrados azuis. Esses são pontos editáveis, que você pode clicar para indicar uma nova posição para essa parede.
Utilizando então o esquadro de 45 graus que já está ativo, né, desde o começo do projeto, por padrão, eu vou manter essa parede alinhada e vou levar ela até aqui para fora do projeto. Agora eu pressiono F2 para fazer o ajuste e eu vou limpar esse excesso aqui, tá? Selecionando e pressionando Delete. Vou criar um lavabo com 1,90 e mais 1,20 nessa direção. Vou apertar F2 e vou limpar os excessos novamente. Então aqui eu fiquei com a lavanderia, o lavabo, a cozinha e a garagem. Nós temos aqui agora essa área onde eu pretendo colocar a escada, a copa e a sala. Eu vou fazer um detalhe aqui na fachada. Vou tirar um paralelo de 75 deste lado, outra paralela de 75 deste lado e uma paralela de 5 centímetros aqui. Vou pressionar F2 e eu vou limpar os excessos. Esse aqui é só um detalhe para a fachada. Essa parede aqui eu não vou ocupar mais, eu vou deletar ela. Agora eu vou criar uma linha de referência de 4 metros a partir deste ponto aqui. Vou selecionar este canto e vou trazer o cursor do mouse alinhado para a parte de baixo e digitar 4 metros. E vou trazer essa linha para cá também. Eu quero deixar esse espaço livre entre a cozinha e a copa. Então eu vou pegar e cortar esta parede aqui. Vou pegar essa parede e usar o comando cortar, selecionar o objeto limite, que vai ser esse, confirmar com o botão direito do mouse e clicar sobre a parede para cortar ela. E a linha que eu criei de referência, eu vou deixar ela aqui para manter separado o ambiente da cozinha, o ambiente da copa. Essa linha que eu já posso apagar ela, que ela não tem mais utilidade para mim. Vou fazer a mesma coisa agora com esta parede aqui. Vou selecionar aqui, eu acho que vou pegar deste lado aqui 1 metro. Eu vou pressionar F2 e vou eliminar essas paredes. Eu quero deixar só meia parede aqui, numa altura mais baixa. Mais para frente nós vamos fazer isso. Para finalizar, eu vou criar uma linha de referência para separar a lavanderia da cozinha. Selecionei o comando linha, cliquei neste ponto. Eu vou pegar a perpendicular. Estes comandos aqui, que fazem parte do assistente alinhar com os objetos, isso permite que eu capture de um modo provisório. Vou clicar aqui em perpendicular, ele vai capturar apenas as perpendiculares. Então eu usei para calcular essa perpendicular aqui. No que eu selecionar, ele volta ao modo de operação normal. E com isso eu terminei, né? Finalizei as paredes do térreo. No próximo passo, então, vamos colocar as aberturas no projeto. Voltamos à guia Paredes e nós temos aqui portas e janelas. Clicamos em portas, novamente não temos nenhuma porta já definida no projeto, né? Vamos ter que abrir, clicando em abrir componentes de arquivo. Nós temos aqui algumas coleções prontas já disponíveis na biblioteca. Eu vou optar por esta porta de alumínio de correr. Dou 2 cliques, ela só tem um tipo definido, então ela já está me colocando a possibilidade de incluir ela no projeto. Para colocar uma porta no projeto, você tem várias opções, né? Você pode colocar no início da parede, no meio, para o lado de dentro ou para o lado de fora, ou no final da parede. Eu vou colocar esta porta aqui, aqui e aqui. Se você quiser ver por baixo da parede, né, por exemplo, você pode ter a opção de colocar em armação de arame, que seria Ctrl A. Ou você seleciona aqui essa bolinha de estilos visuais, você seleciona aqui o modo que você quer. Layout de impressão, armação em arame, faces. O modo mais normal é o Ctrl F faces. Né? Aqui tem qual é o atalho para este modo. Né? Então, Ctrl F faces, Ctrl A, armação de arame. Agora eu vou pegar uma coleção de portas internas. Vou pegar esta porta mais simples mesmo, que é para o lavabo. Então vou colocar uma porta de 70 por 2,10 e colocar aqui. Pode ver, aparecem mais opções aqui. Você pode escolher o lado que ela abre, né? Se ela vai abrir junto da parede ou mais afastada, né? Então aqui está bom. Clicamos em janelas, abrir componentes de arquivo.
e selecionamos essa coleção, janelas de alumínio. Vou selecionar essa janela de correr de 2 folhas. Vou pegar esse tamanho 1,50 por 1,20. E vou clicar colocando ela com o texto virado para fora. Para colocar a janela no lavabo, eu vou voltar aqui em janelas e vou selecionar uma janela idêntica, mas com outro tamanho, 1 por 60. Até o momento a gente estava trabalhando no modo em planta, né? Agora vamos colocar no modo de perspectiva isométrica. Eu vou apertar Ctrl F para voltar ao modo faces, e aqui você pode ver todas as aberturas já com vidro, os caixilhos, né? E todas as vigas embaixo das paredes. Nesse momento, então, nós podemos ajustar a altura das paredes, né? Eu vou selecionar esta parede aqui, que fica entre a cozinha e a lavanderia. Eu vejo que ela tem indicação aqui da altura por pavimento. Isso significa que ela vai subir até encontrar o próximo pavimento. Eu vou modificar ela para definido. Dessa forma eu posso colocar a altura que eu quiser nesse indicador de altura. Ou você pode ajustar uma altura inicial, uma altura final aqui, por exemplo, 20 de início e 50 para final. Aqui não é o que eu quero ela na mesma altura, então eu posso colocar 1,10 m aqui, por exemplo. Uma pequena parede, uma meia parede para dividir a lavanderia da cozinha. Mesma coisa eu vou fazer com os muros. Vou selecionar todos os muros e vou colocar como altura definida. E vou colocar a altura para o muro 2,10 m. Chegou a hora então de definirmos os ambientes deste projeto. Antes de tudo, eu vou criar uma linha daqui até o ponto perpendicular aqui, uma altura 0, né? Estava com 2,10, para a gente separar ali a parte que é da sala da copa. Então vamos agora para estruturas, lajes. Vamos abrir componentes de arquivo, vamos abrir uma coleção de lajes que não tem nenhuma definida no projeto. E nós temos essa coleção aqui, contrapiso em argamassa. Dou 2 cliques, eu seleciono o piso. Eu vou selecionar o porcelanato. Ele está pedindo aqui o nome do ambiente. Eu vou começar então pela garagem. Definido o nome do ambiente, eu clico no centro da garagem, ele vai detectar a região e vai permitir que eu indique o ponto de colocação do texto. Novamente, agora eu vou digitar cozinha, ele está pedindo novamente, né, o nome do ambiente, eu vou colocar cozinha e clicar no centro da cozinha, lavanderia, copa, lavabo e finalmente ali nós podemos clicar em sala. Então, nós temos todos os ambientes definidos. Se você tiver algum problema na visualização do texto, né, você pode alternar para o modo de armação de arame, pressionando Ctrl A, né, e retornar para o modo faces, né, quando quiser ver as faces. Então, temos concluído o nosso pavimento térreo. Chegou a hora então de modelarmos a escada que vai nos levar ao pavimento superior. Voltamos ao modo de planta baixa. Pressionamos Ctrl A para o modo de armação de arame e clicamos aqui no primeiro comando da aba Estruturas, que nós temos as escadas. Abrir componentes de arquivo e selecionamos esse estilo aqui, escada com viga central de concreto. Ele está pedindo o ponto inicial, eu vou clicar no ponto no meio dessa linha. A direção, eu vou colocar este ponto aqui e daí depois ele pede o lado. Pode ser o lado de cima ou o lado de baixo, então eu vou clicar para o lado de baixo. Eu seleciono essa escada agora que foi criada, eu já meio que calculei ela, eu sei que ela vai precisar 4 degraus apenas no primeiro lance. Eu vou adicionar aqui um leque à direita. Então ele adicionou um leque com apenas 2 degraus, eu vou selecionar a escada novamente, eu vou editar este leque aqui, que é o lance número 2, né? Vou selecionar o lance número 2 aqui e adicionar mais 2 degraus a este leque. Novamente eu adiciono mais um leque à direita. Novamente eu seleciono o leque e coloco mais 4 degraus. Agora, se eu selecionar a escada novamente, eu vou colocar um degrau para cima. Ele está me falando aqui que eu preciso mais 3 degraus para finalizar. Então eu vou pressionar nesse botão aqui mais 3 degraus. E a escada vai estar finalizada. Posso voltar ao modo de faces, né?
colocar em modo perspectiva, eu já vejo a minha escada totalmente modelada na posição correta. E vamos agora à modelagem do pavimento superior, né? Nós temos aqui o pavimento cobertura, que está vazio, e o pavimento térreo, que nós acabamos de desenhar. Então, para criar o pavimento superior, nós temos que clicar nesse mais aqui, que ele vai criar mais um pavimento. Ele criou o pavimento 01. Vou clicar com o botão direito do mouse e ele vai acessar então o gerenciador de pavimentos. Aqui, nós vamos renomear esse pavimento 01 para pavimento superior. Estes são os tipos que eu tenho para trabalhar, né? Cobertura, superior e térreo. E no lado direito, aqui nós temos a coluna da direita, que nós temos como esses tipos vão ser empilhados. Num sobrado, eu só preciso selecionar o pavimento superior e arrastar ele aqui para o meio, entre o térreo e a cobertura. Então ele vai ficar no nível 2,80, enquanto a cobertura vai ficar no nível 5,60. Pressiono OK. Vou retornar ao pavimento térreo. E agora eu vou selecionar todos os elementos do pavimento térreo que eu vou utilizar no pavimento superior. Pressiono Ctrl C para copiar, vou ao pavimento superior, que está vazio, e pressiono Ctrl V para colar. Se você quiser ver os dois pavimentos juntos, você pode clicar em Efeitos Visuais e exibir todos os pavimentos. Ou pode usar a tecla de atalho Ctrl P. Se eu ficar pressionando Ctrl P, posso ficar alternando entre ver todos os pavimentos ou não. Eu vou voltar agora ao modo de planta baixa, porque eu vou fazer as modificações nesses objetos que eu acabei de copiar. Então eu vou para o modo planta baixa e vou selecionar primeiro todas essas lajes aqui e apagar. Elas não vão ser, eu vou refazer essas definições ali, né? Essa parede também não vai ser útil. Porta também não. Eu vou alongar esta parede até o final, pressionar F2 e eliminar aqui o excesso. Essas duas paredes aqui eu não vou usar mais. E vou alongar esta parede aqui até o ponto central ali da outra parede. Vou usar o comando paredes para criar uma parede alinhada à direita para a escada. Então eu criei ela bem no alimento da escada. Eu vou pegar este ponto aqui e puxar um pouco mais para cá também para que haja intersecção, né? Eu aperto F2 para ajuste e limpo os excessos. Eu sei que minha escada tem 2,40 de largura, então eu vou puxar esta parede aqui e vou digitar 2,40 para fechar ali a escada. Agora, nós vamos criar mais uma parede aqui, 17 centímetros, alinhada ao centro, começando deste ponto central aqui até o ponto central da outra parede. Observe que às vezes ele pega o ponto com verde mais escuro, então você tem que pegar o ponto de alinhamento mais claro, que é o ponto do eixo da parede. Feito isso, é só pressionar F2 e ele vai interseccionar. Então nós temos aqui uma suíte com um banheiro, outro quarto e um banheiro para estes dois quartos. Vamos colocar então as portas internas, né? Vamos em portas. Pegar essa porta agora com 80 centímetros e vou colocar essa primeira porta aqui da suíte. Agora a porta dos quartos. Para os banheiros, eu vou voltar a usar uma porta de 70. Essa porta aqui e essa porta aqui no corredor mesmo. Essa escada, se você colocar ela em perspectiva, você vai ver que ela está tridimensional aqui. Ela não vai existir na obra, né? Então eu posso simplesmente selecionar e eliminar essa parte superior da escada. Então aqui nós já temos uma janela, que vai servir aqui para este quarto, né? E vamos precisar colocar as janelas para os demais quartos. Essa porta aqui eu vou apagar e colocar uma janela. Temos que colocar as janelas também para os banheiros. Então eu vou pegar essa janela existente aqui de 1,60. Vou tirar todos os pavimentos, tá? Para a janela ficar mais fácil de colocar. Vou colocar essa janela aqui. Essa janela de 1,50 por 1,20 no outro quarto. E aqui eu vou criar uma varanda. Então eu vou voltar no modo planta baixa. Vou puxar essa aqui 30 centímetros e voltar com 2 metros. Pressiono F2, deleto o excesso e vou usar o comando conectar.
Esse comando vai unir as paredes nos pontos que eu clicar, né? Novamente pressionando F2 para ajustar. E posso voltar ao modo de perspectiva. Vou selecionar essas paredes da varanda e colocar somente viga. Ele vai tornar a altura 0, né, dessa parede. Vou aproveitar e criar uma floreira aqui também. Vou puxar 50 centímetros para cá e unificar essas paredes novamente. Agora vamos definir as lajes. Vou colocar em planta baixa e vou ativar agora o comando estruturas lajes. O contrapiso foi usado no pavimento térreo. Eu vou precisar agora uma laje pré-fabricada. Então nós temos esse componente aqui, laje pré-fabricada 10 centímetros. A laje pré-fabricada também temos o piso porcelanato. Vamos começar pela suíte. Quarto. Precisar do quarto, então eu só confirmo o botão direito novamente. E agora BWC. Novamente eu preciso do BWC, eu só confirmo o botão direito do mouse e capturo novamente a região. Posso desativar o F3 para evitar capturar algum ponto indesejado. Circulação. E a varanda. Esta outra laje aqui, que é da floreira, eu vou fazer com uma laje de forro. Só clicar aqui, ele não vai nem me pedir para definir o ambiente. Então, colocando em perspectiva, nós temos ali os pisos já definidos. E nós vamos colocar esta porta aqui, né, que está faltando. Porta para acessar a varanda. Vou colocar deste lado aqui. Nota que todas as portas do ArcStation, né, você pode selecionar e abrir elas, tá? Nós vamos abrir e elas funcionam mesmo. Essa aqui também você pode pegar e abrir para testar se vai funcionar mesmo, né? Como está ali. Para finalizar esta varanda, eu vou fazer um guarda-corpo. Então vamos em estruturas, guarda-corpos. Eu vou usar o mesmo guarda-corpo usado na escada, que já está aberto, né? Então eu vou pegar este ponto de fora aqui, vou levar até este ponto aqui e vou pegar a perpendicular aqui. Agora eu posso visualizar todos os pavimentos. Como é que está nosso sobrado, né? Tem o último modo que eu gostaria de mostrar para vocês, é o modo de perspectiva, que é clicando aqui, perspectiva cônica. Então ele passa a mostrar também agora com o efeito da atmosfera. Se você pressionar Ctrl P, vai ver todos os pavimentos, você consegue ver em perspectiva. Posso descer no térreo até, inclusive, e colocar esta parede aqui como somente viga. Então você já tem uma ideia aqui como é a fachada do nosso sobrado. Vou selecionar esta parede da garagem e também colocar somente viga. Nós vamos fazer agora a cobertura. Então ela já está definida, ela está vazia. Nós vamos pegar todos os elementos aqui do pavimento superior. Vou deixar apenas esse pavimento superior ativo. Vou selecionar todos esses elementos aqui. Ctrl C para copiar, né? Vou levar todos eles para a cobertura. Ctrl V. Agora eu vou selecionar tudo novamente. Vou deixar apenas as paredes selecionadas e vou clicar em somente viga. Esse guarda-corpo aqui não vai ser necessário. E nós também temos que selecionar todas as lajes, desmarcar a opção ambiente e vamos dizer que essa laje não é porcelanato, essa laje vai ser laje de forro, que ela vai passar a não ter nenhuma indicação ali de piso, né? Olhando todos os pavimentos, nós já temos a laje coberta ali. Vamos deixar novamente somente a parte da cobertura visível, pressionando Ctrl P, e fazer algumas modificações nestas lajes. Inicialmente vou selecionar esses 3 elementos aqui e vou deletar, criar apenas uma laje nessa região. Este detalhe eu não vou querer na cobertura, então vou selecionar essa viga e vou apagar.
Eu vou juntar essa viga com a outra, usando um alinhamento com o verde mais claro, né? E vou pressionar F2 para que essa viga seja unida. Para não precisar refazer essa laje, vou usar o comando excluir vértices. Posso excluir alguns vértices, deixando ela do jeito que eu quero. Para fazer a platibanda, eu vou selecionar as vigas que me interessam no contorno, né, do telhado. Se eu selecionar uma viga que não faz parte do que eu estou querendo, no caso, por engano, ou uma laje por engano, então você pode pressionar Ctrl, desselecionar. Eu vou no controle altura e vou indicar 1,30 para deixar essas paredes na altura que eu quero. E vou marcar o comando roof. Então, automaticamente ele vai desenhar um roof em cima dessa platibanda. Vou selecionar essas 3 vigas aqui e também vou elevar elas 20 centímetros. Também vou querer um roof. Preciso uma região mais elevada para colocar a caixa d'água. Então vou selecionar essas vigas aqui e vou elevar elas a 3 metros. Mais uma vez vou marcar o comando roof. Para fazer a cobertura, eu vou precisar deixar uma região capturável, né? Então vou precisar ocultar alguns elementos. Vou selecionar todas essas lajes aqui da cobertura e vou usar a lâmpada para ocultar. Vamos agora para a aba coberturas e utilizar o comando calha central. Abrir comando de arquivo e vamos escolher um estilo telhas onduladas com caipos. Eu preciso indicar a região onde vai ser colocado o telhado e indicar mais 2 pontos para criar a calha. Note que você poderá selecionar essa cobertura e alterar a inclinação, né? Colocar 25%, por exemplo, que cabe dentro da platibanda. Outra coisa deste comando é que você poderá mudar de lugar, simplesmente mudando os pontos da calha, né? Nós temos alguns presets aqui também, colocar a calha centralizada no eixo X, a calha centralizada no eixo Y, colocar toda a calha à esquerda, toda a calha à direita, toda a calha acima, abaixo, mas eu vou deixar ela centralizada no eixo Y. Então concluímos a cobertura. Agora vamos cuidar de alguns detalhes aqui na fachada. Essas vigas aqui, note que elas estão brutas, né? E elas precisam ser revestidas. Então eu vou selecionar elas e vou marcar aqui que eu quero essas vigas revestidas. Essa viga também eu vou precisar revestir, né? Eu vou descer agora no pavimento superior e vou marcar essas vigas aqui também como revestidas. Eu vou apertar na lâmpada novamente para tornar a laje visível. E outra alteração que eu preciso fazer é nesta abertura. Eu quero que ela suba até a altura da viga. Então eu vou selecionar ela, editar tipo, e eu estou vendo que ela tem 2,10 de altura. Vou querer ela com altura de 2,40. Então ela vai ficar com 1,60 por 2,40. Dou OK. Todas as aberturas desse tipo aí elas vão subir até a altura de 2,40. Para alterar os revestimentos das paredes, nós podemos ir para a aba Paredes, né, e usar o comando Revestimentos. Todas as paredes vêm revestidas com a pintura A, mas se eu quiser aplicar uma pintura B, por exemplo, vou no térreo e aplicar nessa parede aqui, pintura B. Só clicar na parede, ela vai pegar o revestimento. Então eu apliquei o revestimento B. Se eu quiser agora alterar a cor desse revestimento B, eu vou pegar o conta-gotas e clicar sobre o material. Então este é o material pintura cor B. Você pode clicar na cor difusa, escolher paletas, e então escolher um fabricante de tintas, né? E escolher a cor desejada. Ele vai te apresentar aqui o nome da cor também, né? E o valor RGB. No caso, eu não vou querer aplicar essa cor diferente, eu quero aplicar um novo revestimento. Então vou em abrir componentes de arquivo. Então aqui nós temos diversos revestimentos prontos para serem usados, né? Mas eu vou pegar este aqui, filetes de madeira, horizontal. Então eu vou clicar para preencher essas paredes com
esse revestimento. Vou ir para o pavimento superior, né? E vou clicar nessas paredes aqui também. E vamos para o pavimento cobertura, aplicar na platibanda. Eu vou dar Ctrl P, deixar esse pavimento isolado e retornar ao pavimento superior, porque eu gostaria também de aplicar revestimento aos banheiros, né? Então vamos em revestimentos, abrir componentes de arquivo. Nós temos alguns revestimentos já com faixas de diferentes tipos de cerâmica, como esse aqui, por exemplo, que eu vou abrir e aplicar nos banheiros. Aplicar em todas as paredes do banheiro, né? Vou descer para o térreo e aplicar também no lavabo. Se eu decidir trocar o piso, é quase o mesmo procedimento. Só que eu vou usar, em vez de o comando revestimentos, eu vou usar o comando pisos. Você vai clicar em pisos, ele já tem algumas opções abertas aqui. Por exemplo, vamos tentar fazer essa sala com tábua corrida. Então, selecionei tábua corrida e vou clicar aqui. Note que está escrito porcelanato, né? Vou clicar aqui e automaticamente ele vai trocar para tábua corrida e atualizar ali a indicação de piso. Vamos agora voltar a exibir todos os pavimentos, né? Clicando Ctrl P. E nós vamos verificar que aqui nós precisamos fazer uma outra cobertura, né? Nós precisamos criar umas vigas aqui e fechar essa cobertura. Então nós vamos para o pavimento térreo, né? Vamos copiar essa viga, essa parede, né? Ctrl C. Eu vou para o pavimento superior. Vou dar Ctrl P para ficar apenas o pavimento superior visível, né? E vou dar Ctrl V. Então eu trouxe aquela viga do pavimento térreo para este pavimento. Só que eu não vou usar ela como parede, né? Então vou deixar somente viga e vou unir com as outras. Vou unir essa com essa. Vou apertar F2 e selecionar esse espaço que sobrou aqui e deixar somente viga. Este pedaço aqui eu vou unir usando o ponto editável. Agora que eu já tenho as vigas ali, eu posso criar a laje no interior. Então eu vou para estruturas, laje de forro e crio essa laje. Agora eu vou precisar criar a cobertura, né? Então vamos para a aba coberturas e nós vamos usar este comando água por vértices. Vou selecionar com caibros, né? Eles ondulados com caibros. Vou dar o contorno da água que eu quero, né? Eu detectei todos os pontos, então ele criou esta água para mim. Para que eu possa dar uma inclinação a essa água, eu tenho que usar esse comando inclinar faces. Vou clicar no comando inclinar faces e vou dizer aqui qual a inclinação que eu quero. Vou passar a usar a inclinação 25%, que é a inclinação que eu usei anteriormente. Passando o mouse sobre a cobertura, eu vou selecionar o lado que vai ser a base, né? E vou indicar a direção. Ele vai inclinar na direção que eu indiquei. Para nós criarmos os beirais, nós vamos utilizar o comando estender faces. Clico sobre o comando estender faces, eu indico a distância, 70 centímetros, está ok. Confirmo com Enter ou com o botão direito do mouse. Seleciono a aresta que eu vou querer modificar. Então clico na aresta e clico o lado. Agora nós precisamos fechar esses oitões, né? Então eu vou selecionar as vigas e eu vou falar para o ArcStation que essas vigas terão a altura definida por cobertura. Então ele vai procurar a primeira cobertura que ele encontrar e vai fechar. Se eu, por exemplo, selecionar essa água e modificar a altura dela com Page Up, então ele note que ele vai continuar fechando. Então, Ctrl P agora, nós temos o telhado totalmente desenhado. Agora, aqui na parte de trás, vamos desenhar uma piscina. Então, vou deixar apenas o pavimento térreo visível e vou colocar em modo de planta baixa. Eu vou ocultar temporariamente o muro usando a lâmpada. E vou puxar 1 metro do muro, 3 metros e mais 1 metro. E nas laterais também 1 metro. Eu vou usar o comando unir. Então este vai ser o contorno da piscina. Vou tornar visível o muro novamente. Colocar em isométrica. E vou usar o comando piscinas. Então vamos em estruturas,
piscinas. Abrir componentes de arquivo, aí eu vou escolher o estilo de piscina que eu quero. Se eu quero uma piscina de fibra ou uma piscina de concreto, eu vou optar por essa piscina aqui, que tem um acabamento em granito. Clico no interior da piscina e ele automaticamente vai desenhar a piscina. Para o entorno da piscina, eu vou abrir um contrapiso com pedra São Tomé. E eu vou terminar de desenhar essa parte de trás da edificação com uma laje de grama. Vamos então finalizar a parte frontal do sobrado. Para isso eu vou tirar uma paralela deste muro de 3 metros e outra paralela de 1,70 m. Para que ocorra o ajuste das paredes, eu preciso selecionar esta viga e dar uma altura a ela, de 10 centímetros, então pressionar F2 para fazer o ajuste. Esses dois segmentos aqui, eles vão voltar a ser vigas. E o segmento do meio, note que se você selecionar uma parede que tem altura, vão aparecer esses triângulos aqui. Então você poderá clicar no triângulo e em seguida clicar num ponto na altura que você quer para essa parede. Então vou levantar ela os dois lados para que fique na altura do muro. Mais uma vez vou tirar uma paralela de 50 centímetros aqui e outra paralela de 50 centímetros aqui. Eu vou apertar F2 novamente e vou limpar os excessos. Esta parede eu vou deixar somente viga também. Vamos agora fazer os portões, as cercas e os portões. Vou utilizar o comando cercas, abrir componentes de arquivo, e nós temos aqui cercas industriais e cercas residenciais. Modificando para cercas residenciais, a gente vai optar pela cerca de metal número 5. Eu clico este ponto aqui, e o segundo ponto eu vou tirar uma perpendicular, utilizando aqui o alinhamento por perpendicular. Para fazer o portão, nós vamos no comando portões, abrir componentes de arquivo e também vamos usar o portão de correr de metal número 5. Vamos pegar este ponto aqui e a perpendicular. Note que esse portão você poderá selecionar e testar ele como ele abre, Desenhei ele do lado invertido. Para corrigir isso, então vamos na aba desenho e fazer o espelhamento na vertical. Só mais um pequeno detalhe, a gente vai ver em planta baixa, que este portão ele acaba entrando, ele acaba raspando no muro, Então vamos fazer um comando mover aqui 5 centímetros para dentro, para que ele possa abrir sem raspar ali no portão, Vamos ocultar temporariamente esses portões, selecionando e pressionando na lâmpada, para podermos desenhar a grama e um trilho para os veículos. O trilho para os veículos, a gente vai escolher componentes, abrir componentes de arquivo e vamos usar os componentes ASX. Os componentes ASX são baseados em scripts editáveis. Então vamos usar ASX trilhos e estacionamentos. Daí vamos pegar este aqui, trilhos para veículos. Ele pede para indicar o primeiro ponto, nós vamos pegar esse ponto do meio aqui e vamos pegar a perpendicular. Note que se você selecionar este componente e pressionar F11, vão aparecer as propriedades dele. E você poderá editar aqui a largura, você poderá mudar para 45 e o comprimento para 80, por exemplo. Feito isso, vamos para estruturas, lajes e usar a grama São Carlos em Leiva novamente, finalizando esta parte da frente e esta aqui também. Vamos tornar novamente os portões visíveis. Vou selecionar esse portão e fechar. Uma coisa interessante que você pode fazer é selecionar todo o contorno da obra e dar um page down, para que a casa fique 10 centímetros mais alta, que o restante. Isso pode ser feito aí na parte de trás. E para concluir aqui a fachada, nós podemos colocar um número na frente do projeto, Para isso a gente pode usar o comando desenho, textos, clicando nessa setinha aqui, textos em 3D. Então você aqui vai escolher a fonte, vou deixar Arial Negrito, você pode escolher o tamanho,
colocar 50 por 50 por 10. E vamos colocar o texto, número 357, por exemplo. E dou OK, ele vai desenhar para mim esse texto, né? Eu vou grudar ele nessa posição aqui, selecionar e vou dar um page down. E vou usar as setas para posicionar. Note que você poderá alterar o material para cada número. Acessando a aba Materiais, nós temos diversos materiais aqui que estão definidos no projeto. Eu vou pegar o alumínio e arrastar para todos os números. Para finalizar, nós vamos abrir os blocos e nós temos essa coleção de interfones e caixas de correio. Então eu vou pegar um interfone com vídeo porteiro e vou fixar na parede. Note que para fixar ali, é mais interessante você desabilitar o alinhamento por objetos para evitar que ele pegue pontos lá no fundo. Se você deixar desligado o alinhamento por objetos, ele vai detectar apenas a parede. Então, eu fixei ele na parte interna e vou também pegar uma caixa de correio. Retornaremos agora ao pavimento superior. Vamos pressionar Ctrl P para deixar apenas ele visível. E vamos selecionar e deletar esta porta aqui, que eu havia esquecido de apagar. Outro detalhe é fazer o furo da escada. Nós vamos voltar ao pavimento térreo, selecionar a escada e clicar neste comando aqui, furar laje. Ele vai pedir a altura mínima, né? Ele está indicando 2,20, vou confirmar com Enter. E agora eu preciso selecionar a laje que eu quero que ele fure. Então eu vou retornar ao pavimento superior e clicar nesta laje aqui. E nós colocarmos todos os pavimentos agora, pressionando Ctrl P, nós vamos ver a escada. Podemos verificar que a escada está com o furo correto agora. Nós podemos agora ajustar a posição dessa indicação de ambiente, né? Selecionando ela, e vamos colocar a rotação de 90 graus e também posicionar melhor o texto. E por último, nós podemos criar esse guarda-corpo aqui de proteção. Guarda-corpo de encerramento da escada. Então vamos em estruturas, guarda-corpos, guarda-corpo metálico. Pegamos este ponto e este ponto para finalizar. Agora sim, nós temos a escada finalizada e concluímos essa primeira parte do tutorial.